Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo que está moldando o nosso futuro de um jeito, bem, de um jeito que a gente mal se dá conta. A gente vai falar sobre essa encruzilhada, sabe? Onde a tecnologia que avança numa velocidade incrível encontra a nossa própria consciência. A pergunta que fica é: para onde tudo isso está levando a gente? E para começar, eu queria fazer uma pergunta bem direta. Onde é que está a sua atenção agora, neste exato momento? Pode parecer uma pergunta boba, mas a resposta para isso é a chave para a gente entender não só a nossa própria realidade, mas o futuro que todos nós, juntos, estamos construindo a cada clique, a cada olhar. Para a gente sacar o que está acontecendo de verdade, o primeiro passo é entender o poder imenso que a nossa atenção tem. Porque, olha só, a atenção não é uma coisa que a gente simplesmente presta por aí. Não, ela é a ferramenta que a gente usa para criar. A ideia principal é a seguinte: a realidade não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente, sabe? Pelo contrário, a gente está o tempo todo construindo a nossa realidade com as nossas escolhas. Onde a gente bota o nosso foco, bom, é isso que determina o que a gente vê e o que a gente deixa passar. No fundo, a nossa atenção é como se fosse o pincel que a gente usa para pintar a tela da nossa vida. E o mais interessante é que isso não vale só para o indivíduo. Pensa nisso em grande escala. Aquilo que a sociedade inteira decide prestar atenção vira o que ela valoriza. É essa atenção de todo mundo junto que define o que é importante, o que vai ser celebrado, o que vai ser deixado de lado. E isso molda tudo, da nossa cultura até a economia. No fim das contas, somos nós, juntos, que construímos o mundo em que a gente vive. Ok, agora vamos conectar essa ideia com o momento que a gente está vivendo. A verdade é que a gente está no meio de uma transformação tão, mas tão profunda, que aqueles jeitos antigos de entender o mundo, sabe? Aqueles nossos mapas mentais, eles simplesmente não servem mais. Existe uma metáfora musical que eu acho fantástica para descrever isso. É como se a gente estivesse entrando numa nova oitava. Sabe? É um salto de frequência tão grande, mas tão grande, que a música do mundo parece outra. A gente fica meio perdido, desorientado. Aquelas regras, as harmonias que a gente conhecia, parece que nada mais se aplica. E a sensação é bem essa, né? Imagina que o tabuleiro do jogo da vida foi virado de cabeça para baixo. As peças voaram para todo lado. E agora tá todo mundo ali no meio do tabuleiro tentando entender quais são as novas regras. Só que o jogo já tá rolando, a todo vapor. E essa nova era coloca a gente bem no meio de uma escolha. Uma escolha fundamental, uma verdadeira encruzilhada para a humanidade. E é aqui que o conflito central da nossa história começa. Para a gente entender melhor essa encruzilhada, vale a pena olhar para a sabedoria dos sistemas vivos, uma ideia que o pensador Daniel Val explora muito bem. Ele diz o seguinte: toda civilização, assim como qualquer ser vivo, chega num ponto em que continuar crescendo por crescer, bom, isso se torna perigoso, insustentável. Então a escolha se resume a isso: a gente quer mais ou a gente quer melhor? Um caminho ao do crescimento quantitativo. Sabe, mais consumo, mais expansão, mais velocidade, sempre mais. O outro caminho é o do desenvolvimento qualitativo. Ou seja, a gente para de focar em crescer para fora e começa a usar nossa energia para melhorar o que já existe, buscando mais equilíbrio, mais saúde, mais sofisticação para o sistema todo. Bom, vamos dar uma olhada primeiro no caminho mais perigoso. Aquele que a gente vai acabar pegando se a gente não fizer essa mudança de um jeito consciente. Pois é, se a gente continuar no piloto automático, o risco é a gente virar prisioneiro das mesmas ferramentas que a gente criou para se libertar. Pensa só na internet. A promessa era otimizar nosso tempo, né? Mas para muita gente o que aconteceu foi o contrário. A gente virou refém daquela cobrança de estar sempre online, sempre disponível, sempre produzindo alguma coisa. Tem uma frase que resume esse perigo de um jeito perfeito. O que diferencia o remédio do veneno é apenas a dosagem. Exatamente isso. A tecnologia pode ser o remédio, pode curar. Mas se não tiver consciência, se não tiver presença para a gente saber qual é a dose certa, ela vira um veneno. Uma droga que acaba consumindo a gente. E como diz o mestre espiritual Sri Prembaba, o alerta é direto e muito poderoso. Ou desenvolvemos uma visão espiritual da vida, ou iremos sucumbir. Pensa bem, a tecnologia nos deu um poder que a gente nunca teve antes. Se não tiver uma base de valores, um propósito, um porquê maior por trás de tudo isso, esse poder pode simplesmente destruir a gente. A gente se torna literalmente refém do que a gente mesmo criou. Mas calma.
Não precisa ser assim. Existe uma alternativa, sabe? Existe um outro caminho. E esse caminho não é sobre voltar para trás, não é sobre negar a tecnologia. É sobre dar um salto evolutivo na nossa forma de ser, de enxergar o mundo. A solução, então, não é pisar no freio da tecnologia. Pelo contrário, é acelerar o nosso amadurecimento como seres humanos, a nossa consciência, a nossa empatia, o nosso senso de responsabilidade. Tudo isso precisa evoluir na mesma velocidade maluca que os nossos algoritmos estão evoluindo. Isso significa uma virada de chave, sabe? É o caminho de colocar a mente a serviço do coração. Em vez de usar a tecnologia só para servir a interesses imediatos, individuais, a gente pode usar todo esse poder para servir a vida, para cuidar do planeta, para o bem-estar de todo mundo. É usar essa nossa capacidade incrível de criar para cuidar do todo, e não só de um pedacinho. Tá, mas como é que a gente coloca uma mudança tão grande assim em prática? A resposta pode surpreender, porque ela é muito mais íntima, muito mais pessoal do que parece. A grande revolução que o mundo precisa, ela começa dentro de cada um. E para isso, existem algumas práticas que podem ajudar. Pensa nelas como um mapa para navegar essa nova era. Primeiro, claro, estudar e aprender. Depois, se juntar com pessoas, com comunidades que já estão construindo esse futuro mais regenerativo. Consumir de um jeito mais consciente, se conectar de novo com a natureza, buscar aquele equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real. E talvez, o mais importante de tudo, praticar o autoconhecimento. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Nenhuma tecnologia lá fora vai conseguir nos libertar se a gente continuar preso por dentro. A verdadeira liberdade, aquela que conta, vem de olhar para as nossas prisões internas, sabe? Para os nossos medos, para as nossas crenças que nos limitam. É um trabalho que acontece de dentro para fora. E com isso, a gente chega na reflexão final. A revolução do lado de fora, a da tecnologia, ela já começou e, olha, ela não vai parar. A grande pergunta que fica no ar é, será que a gente está pronto para começar a nossa revolução do lado de dentro para acompanhar esse ritmo? Porque essa escolha, no fim das contas, não é de um governo, não é de uma grande empresa. É nossa, de cada um de nós.